Sobre ainda este assunto e os desdobramentos das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão do X, vamos conversar agora ao vivo com o advogado Luiz Augusto Durso, que é especialista em crimes cibernéticos. Muito bom dia para você, obrigada já pela gentileza de nos atender na manhã de hoje. Já quero também puxar de novo esse assunto, essa temática, né? A gente lembra que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, considerou então levar a ação sobre a suspensão da plataforma X para o plenário da Corte. Será que, de fato, isso vai acontecer e pode mudar os rumos, né, dessa história? Bom dia, acompanhei os comentários competentes do Acácio, do Diego Tavares, e nós sabemos que temos que superar essas questões preliminares, mas seria o ideal. A gente tem uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que foi a primeira que suspendeu o X, depois a chancela e a confirmação por votação unânime da primeira turma de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas pela relevância do tema, pelo clamor social, pela importância política dessa história, Cássio Nunes ou Nunes Marques poderia, sim, levar ao plenário para a gente ter uma votação colegiada de todos os membros do Supremo e realmente ter uma posição final do Supremo Tribunal Federal. Seria o ideal, a meu ver. Lembrando que esse bloqueio já teria cumprido todos os passos possíveis, né? A adesão monocrática, o voto na primeira turma ou em alguma turma e o plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente precisa ver se Nunes Marques, depois que pediu para a AGU e para a Procuradoria-Geral da República, também a PGR, se manifestar, vamos ver como que elas se manifestam, apresentem suas opiniões e as suas teses, para, eventualmente, isso ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, Durso, o senhor avalia que essa questão é uma questão que vem dominando já... essa questão específica do X é outra história, mas eu digo a questão da liberdade de expressão, a regulação das redes, já houve uma tentativa no Congresso, sempre a polarização é evidente dos dois lados. Na avaliação do senhor, deveria haver, de fato, aí uma discussão no Congresso, que foi eleito pela população, sobre esse tema, ou se ficar desse jeito, sempre haverá a definição da justiça nessas questões? Não há dúvida que todo mundo quer uma posição final da Câmara Federal. É muito mais prudente que o Poder Legislativo resolva essas questões, inclusive legislando ou não. Quando o Congresso não legisla, o Congresso também está atuando, está determinando que não quer trazer alguma regulamentação ou alguma lei sobre aquilo. O importante é nós termos uma posição. O que acontece é que a gente fica numa situação de pouca resposta do Congresso, principalmente porque esse tema foi muito politizado, polarizado, né? A gente não conseguiu tramitar muito bem com os debates, e aí, por ações judiciais ou por medidas do Poder Judiciário, a gente acaba tendo sempre a decisão do Supremo. E isso, a gente tem visto que, em muitos casos, tem incomodado, sim, a população que quer uma situação prevista em lei. Até para a gente ter segurança jurídica, previsibilidade. Por exemplo, me perguntam, pode uma plataforma ser banida por um magistrado? Então, isso, inclusive, começou esse debate lá atrás, quando um magistrado de primeiro grau teria banido o WhatsApp no Brasil inteiro. Pode um juiz ter tanto poder com relação a uma plataforma, ou melhor, pode um juiz determinar uma sanção contra uma plataforma e afetar seus milhões de usuários? Isso, quem deveria trazer uma resposta e está previsto em lei, é o Congresso Nacional. Se isso estivesse previsto em lei, a gente teria mais segurança jurídica. O problema é que a falta da regulamentação ou algumas previsões que nem foram colocadas lá no Marco Civil da Internet para dar exatamente essa situação de banimento de uma plataforma, dão base legal hoje para o magistrado tomar essas atitudes, mas, sem dúvida nenhuma, gera essa dúvida. Será que é razoável? Será que é proporcional? Nós temos esses princípios no direito. Então, com relação à sua pergunta, espera-se que, diante de todo esse clamor, diante da situação agora do X, afetando mais de 20 milhões de usuários do Twitter, né, novo X, antigo Twitter, espera-se que tenhamos uma regulamentação ou uma resposta que não terá regulamentação para que tenhamos algum tipo de norte nessa história, para não deixar sempre na mão do Supremo Tribunal Federal todas essas questões.
Conversamos com o advogado Luiz Augusto Dursi, que é especialista em crimes cibernéticos, sobre os desdobramentos das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão do X. Mais uma vez, muito obrigada, um ótimo dia para você. Muito obrigado e um bom 7 de setembro a todos. Obrigada.